Garcia, eu sou neuropsicóloga e o assunto de hoje é dislexia ou transtorno específico de aprendizagem com predomínio na leitura. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito importante a gente dizer que o termo dislexia não é mais utilizado desde a publicação da 5ª versão do DSM, em 2013. Mas muita gente, incluindo profissionais da saúde e da educação, continuam empregando o termo dislexia. O termo correto é transtorno específico da aprendizagem com predomínio da leitura. Para ficar mais fácil, eu vou usar aqui o termo dislexia. Então, a dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ela surge desde a primeira infância, embora a gente nem sempre consiga perceber e nem possa diagnosticar antes de terminado o processo de alfabetização da criança. Dentre os transtornos específicos de aprendizagem, que tem aí também com predomínio de escrita e com predomínio na matemática, a dislexia é o mais frequente de todos. Eu vou abrir aqui agora um pequeno parênteses que eu acho que é importante a gente ter em mente quando a gente está falando de transtorno específico de aprendizagem, que é a gente conseguir diferenciar o que é um transtorno de aprendizagem do que é uma dificuldade de aprendizagem. Então vamos lá. Quando a gente fala na dificuldade de aprendizagem, a gente está falando de um termo mais global, que pode envolver tanto alterações médicas, alterações do processo do ensino e da aprendizagem. Às vezes a metodologia não é adequada para a criança, né? A gente tem hoje, infelizmente, aqui no Brasil, lugares onde a criança tem uma condição de vida que é muito precária. E a gente sabe que uma criança que está sofrendo de estresse crônico, né, desnutrição, que não tem um espaço adequado de aprendizagem, ela pode sim ter dificuldades de aprendizagem, que não se caracteriza como um transtorno de aprendizagem. Além disso, a gente pode ter também alterações neurológicas, alterações genéticas, dificuldade no ensino, entre outras coisas que não caracterizam então o transtorno de aprendizagem. O transtorno, ele não é global, ele é mais específico, então ele está se referindo aqui, a origem dele é mais específica, que é decorrente de disfunções no sistema nervoso central. Aparentemente, pode ser confundido, então a gente pode encontrar uma criança que tenha uma dificuldade na aprendizagem, e aí a gente não sabe ao certo se caracteriza, porque preenche os critérios diagnósticos para uma dislexia, por exemplo, mas a gente não consegue ter certeza se é devido a uma alteração ambiental, a uma alteração sensorial da criança ou não. Então, quais são os critérios em relação a isso quando a gente vai dar o diagnóstico? Primeiro, a gente precisa esperar o processo de alfabetização da criança. Segundo, a gente precisa fazer todas as avaliações oftalmológicas, a gente precisa ver também se essa criança está ouvindo direito, então a gente precisa ver se o funcionamento sensorial da criança está preservado. Além disso, para que a gente possa dar um diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem, a gente tem que pensar que essa criança precisa ter tido a oportunidade de ter um tratamento adequado, uma intervenção adequada, com um fonoaudiólogo, com uma psicopedagoga, aí por pelo menos 6 meses a 1 ano. Se a gente tem uma evolução nesse processo, uma evolução rápida, a gente muitas vezes não dá o diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem. Agora, se mesmo com todo o tratamento, né, mesmo com a intervenção adequada, com profissionais acompanhando essa criança, ela ainda mantém as dificuldades escolares, aí a gente pode pensar num transtorno específico de aprendizagem. Então vamos pensar nos critérios diagnósticos para dislexia. Então a gente tem que ter um prejuízo na leitura que seja muitas vezes incompatível com a idade da criança ou com a escolaridade da criança. Então, por exemplo, uma criança que vai muito bem em tudo, que fez uma avaliação e tem um QI que é acima da média, e aí ela não consegue aprender a ler, por exemplo. A gente pode pensar no transtorno específico de aprendizagem, porque é incompatível com o potencial daquela criança, com o que aquela criança pode entregar pra gente.
Então, quando a gente está falando de um transtorno específico de aprendizagem, a gente está dizendo de um desempenho acadêmico da leitura que é incompatível com o potencial daquela criança. E quando a gente está falando, né, nesses critérios diagnósticos, o que seria um prejuízo na leitura? Então, a gente pode pensar num prejuízo de leitura pensando numa fluência que não é adequada. Então, aquela criança que faz uma leitura, por exemplo, silabada, muito lenta, ou que não lê corretamente as palavras, ela muitas vezes começa a ler o início da palavra e ela acaba chutando o restante da palavra. A gente pode observar também algumas outras dificuldades que muitas vezes passam despercebidas durante a educação infantil e que podem ser uma bandeirinha vermelha para a gente pensar num diagnóstico de dislexia. Então, uma dificuldade muito grande, por exemplo, em aprender sequências, né? Sequências de números, sequências de letras, né? O alfabeto, a sequência correta, a sequência dos meses do ano. Então, uma confusão entre esquerda e direita, algumas inabilidades motoras. Então, tudo isso já pode ser um indicativo de que a criança possa vir a ter uma dislexia. Mas não é regra, né? Não é porque a criança tem uma dificuldade motora que ela então vai ter dislexia, né? Mas é algo que a gente precisa prestar atenção. Bom, e quando a gente faz a avaliação neuropsicológica de uma criança, né, ou psicopedagógica de uma criança com suspeita de dislexia, a gente tem que pensar também em um perfil neuropsicológico, um perfil de funções cognitivas que também estão alterados. Então, como eu falei, as habilidades motoras muitas vezes está alterado, então aquela dificuldade visomotora de fazer um quebra-cabeça, de conseguir copiar um desenho, né? Então tudo isso pode estar alterado na criança com dislexia. Funções executivas também, principalmente quando a gente fala de uma atenção seletiva, da memória operacional, do controle inibitório, isso tudo pode estar alterado também, né? Faz parte desse perfil da criança com dislexia. Além disso, a gente tem uma alteração também na memória fonológica e no processamento fonológico. Então, assim, consciência fonológica, a criança tem dificuldade às vezes de separar as palavras, ou de fazer rimas, de nomeação automática, de soletração e, obviamente, na leitura e na escrita. Então, embora seja um transtorno específico de aprendizagem de leitura, muitas vezes a gente tem a escrita com alterações por conta da dificuldade na leitura também. Então, quando a gente pensa na prevalência da dislexia, quando a gente vai procurar os estudos na literatura em vários países, a gente tem uma prevalência que vai de 1,5% a 17%, né, de crianças com dislexia. E por que a gente tem essa dificuldade tão grande? Porque não é um diagnóstico fácil de se fazer, né? É um diagnóstico, inclusive, multiprofissional, né? Então a gente precisa que a psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, fonoaudiólogo, médico, muitas vezes estejam presentes para fazer esse diagnóstico, né? E isso não acontece com muita facilidade, principalmente quando a gente pensa em sistema público de saúde. Então, essa diferença na prevalência pode se dever ao rigor, né, da avaliação. Além disso, é um transtorno que é muito mais fácil de ser encontrado, muito mais prevalente em meninos do que em meninas. Em termos de tratamento, a gente não tem nenhum tipo de medicação, né, para tratamento da dislexia, mas a gente tem que pensar que muitas vezes a dislexia ou qualquer outro transtorno mental, na verdade, ele dificilmente vem sozinho, normalmente existe uma comorbidade. E a gente pode ter, e é comum que se tenha, a comorbidade entre a dislexia e um transtorno de atenção. Então, a medicação muitas vezes é usada para melhorar esse quadro atencional da criança. Mas, no geral, os principais profissionais para fazer a intervenção dessas crianças são o fonoaudiólogo e o psicopedagogo, né? Agora, tem crianças que podem precisar também de outras intervenções para dislexia. Então, por exemplo, se demora muito para fazer
esse diagnóstico, se a criança é muito esperta e ela percebe que ela é diferente das outras crianças, isso pode afetar todo o aspecto emocional e comportamental da criança. Então, a ajuda do psicólogo é muito bem-vinda. Além disso, como eu falei, a gente pode ter alterações nas habilidades motoras. E aí também a ajuda do psicomotricista é extremamente importante. O trabalho da escola junto da família, junto dos terapeutas, também é muito importante, porque essa criança vai sim precisar de que os pais saibam lidar com elas em casa, né? Como eu falei, a gente tem, não dá para cobrar muitas coisas dessa criança, a gente tem uma limitação ali que precisa ser respeitada, porém a gente também precisa incentivar. E na escola é uma criança que vai precisar muitas vezes de adaptações curriculares, adaptações escolares. Tem crianças com casos mais graves que precisa do acompanhamento, por exemplo, de um par pedagógico. Então, essa intervenção ela é muito individual, mas essa comunicação, terapeutas, família e escola é extremamente importante para o desenvolvimento pleno dessa criança. Então é isso, gente. Falamos um pouquinho então sobre a dislexia ou transtorno específico de aprendizagem com predomínio na leitura. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário ou muitas vezes sugestões de novos temas, coloca aqui embaixo para mim.